Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, sobre o que vamos falar hoje? Roberto, você é um leitor viajante, uma torre ou uma traça? Olha, dentro dessas classificações eu não sei onde eu me encaixo não, professora. Quando me perguntaram isso, eu disse logo, sem pestanejar, que eu era uma traça e nem sabia do que se tratava. Essa brincadeira é para anunciar um livro do Alberto Manguel. Ele não é um lançamento, porque, na verdade, o livro foi editado pela Edições Sesc no ano de 2017, mas, diante de tantos lançamentos que nós temos sempre, esse ficou ali reservado na estante, eu o li, mas não tive tempo de comentar aqui na nossa coluna. Bom, para quem não conhece, o Alberto Manguel, ele é nascido na Argentina, passou a sua vida no Canadá, sempre esteve relacionado ao mundo dos livros, é um grande bibliófilo, hoje ele vive na França. Nesse O Leitor como metáfora, ele se revela nas suas múltiplas formas como leitor. Então nós temos aqui as leituras desse bibliófilo, não é? Que tenta encontrar um nexo entre o mundo contemporâneo, onde se diz que os livros, que a leitura, que a escrita, todas essas coisas já são bastante ultrapassadas, as práticas cotidianas dele, ou seja, a leitura de manhã, a leitura vespertina e principalmente a leitura noturna, a gente percebe que ele gosta muito disso, e a própria coleção de livros, não é? O livro ali, a página dobrada que ainda tem um sentido na sua vida, mas, como ele diz, parece não ter muito sentido aí num discurso ou numa ideia de senso comum, não é? Criado pelas mídias. E nessas metáforas nós temos o viajante é aquele que faz da leitura um instrumento de reconhecimento do mundo, não é? O leitor na Torre de Marfim, o leitor isolado, o leitor melancólico, o leitor estudioso, não é? Acho que a ideia do Montaigne é muito forte aqui, aquela figura, aquele erudito que viveu na sua torre em companhia dos livros. E a traça é o leitor devorador, mas aqui essa traça ela pode ter duplo sentido, não é? Ele pode ser o leitor devorador, que devora livros e que tem a mania dos livros, daí a bibliomania, não é? Que está muito relacionada à loucura. E tanto o viajante, quanto a torre, quanto a traça, essas figuras, elas fazem parte desse imaginário, não é? Do nosso Alberto Manguel. A senhora pode dar um exemplo, professor, de um desses tipos de leitores? Eu gostaria de apresentar o exemplo do leitor melancólico, ou desse leitor erudito que fica numa torre. Mas esse exemplo ele é tirado do Marcílio Ficino, esse grande erudito da Renascença, que dá alguns conselhos, não é, para esses leitores e para esses eruditos do seu tempo. Ele diz o seguinte, que para viver muito existem algumas receitas, não é? Dentre essas receitas, o que ele ensina? Quando você sair da cama, aconselha Ficino, não se apresse a começar sua leitura ou meditação, mas dedique pelo menos meia hora de reclusão para se limpar e se arrumar. Em seguida, empreenda sua meditação, que deve ser prolongada por cerca de 1 hora, dependendo da sua força. Então, deixe um pouco de lado o que quer que esteja pensando e nesse ínterim, essa é a parte mais interessante, penteie os cabelos de modo diligente e comedido, com um pente de marfim, movendo 40 vezes da testa até a nuca. Na sequência, esfregue o pescoço com um pano áspero, só então retornando à sua meditação por cerca de 2 horas ou pelo menos 1 hora de estudo. Então, cumpra direitinho a receita e você terá vida longa, Roberto. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.